No meio de tantas histórias tristes que nós estamos ouvindo, eu gostaria de falar da maior delas. Então eu intitulei a mensagem hoje à noite de Dos Males, o Maior. Dos Males, o Maior. Porque quando nós vamos avançando nessas notícias de perdas, de pandemia e de problemas, parece que, eu acho que tem uma turma que está feliz com esse negócio, porque as atenções que estavam voltadas para um tipo de problema da nossa nação, agora se voltaram para problema de saúde, que, no meu entender, só vem a revelar que o nosso sistema de saúde está falido. O problema não é exatamente o que nós estamos vivendo, e sim nós estamos descobrindo algo que já há muito tempo existia, porque estamos novamente com os hospitais lotados, coisa que já acontecia antes. Basta você conversar com qualquer médico do sistema de saúde do país e você vai descobrir que sempre as filas estiveram, sempre teve gente nos corredores, só que agora achamos um motivo especial para jogarmos a culpa e desviarmos a atenção daquilo que era a corrupção que nós estávamos tratando nesse país. Infelizmente, a gente tem que dizer que isso é verdade. Agora, claro, não podemos menosprezar o momento que estamos passando. As vacinas estão aí, então a população está começando a ser vacinada e esperamos que isso venha a surtir o efeito esperado e que possamos voltar, pelo menos a uma parte da normalidade do nosso dia a dia, não é? Amém, glória a Deus. Mas, como eu ia dizendo, as histórias são muitas. Como nós ouvimos de roubo, de injustiças, de gente perdendo emprego, de gente perdendo pessoas queridas, nós descobrimos quantas histórias tristes, e que triste é termos que ouvir repetidamente. Outro dia começaram as notícias de que crianças também estão partindo, estão sofrendo, pagando com morte, o problema que nós estamos vivendo, não é? Mostrando que o foco não está mais somente nos idosos. Enfim, nós, como eu disse outro dia aqui, nós não sabemos em quem acreditar. Aliás, nós sabemos, podemos acreditar no Senhor da Glória. Ele não falha conosco, Ele sempre fala a verdade e nós podemos recorrer a Ele em todos os momentos. E essa história, a qual vou me referir, que está aqui na palavra do Senhor, é realmente a mais triste de todas elas, dos males, o maior. Ela está registrada em Gênesis capítulo 3, onde se lê o seguinte. Se você quiser abrir a sua Bíblia. Depois de o Senhor ter falado que homem e mulher não tinham motivo de se envergonhar, não havia nada neles que pudesse trazer a vergonha, diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Veja que essa tática de enrolar existe desde que o ser humano foi colocado na face da terra. Porque não era isso que Deus tinha falado. Ele disse, olha, vocês podem comer de todas as árvores, somente dessa aqui que está no centro do jardim, vocês não vão comer, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Simples assim, Deus tinha falado isso. Mostrando no seu amor infinito pelo ser humano, que o ser humano precisa viver em obediência a Deus, em submissão a Deus, e não em rebeldia. E ele vem então, a serpente vem com essa confusão trazida à mente, porque ela está entendendo que, talvez que a criação do Deus não fosse tão perfeita assim, e que o ser humano poderia não ser tão inteligente como Deus o havia feito, e poderia ter esquecido uma parte do que Deus tinha falado, ou até aceitar a distorção, porque ele é o pai da mentira, e desde o início ele distorce. Então ele fala, não pode comer dessas árvores que estão aí, e a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse ela, vocês não devem comer dele. E ela já acrescenta, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A Bíblia não diz que Deus havia falado que não podia tocar, e sim que não podia comer, não podia fazer uso, não podia se rebelar, não podia desobedecer. Porque às vezes você pode passar lá e dar uma relada no fruto e tal, e isso não traria consequência nenhuma, nenhum problema para eles, né? Mas já começa a confusão na mente do ser humano. Então a serpente disse à mulher,
é certo que vocês não morrerão. Veja que a maneira de enganar o ser humano continua sendo a mesma, é na base da palavra, é na base da mentira, é na base da tentativa do convencimento, é na base das palavras escolhidas. Não, isso não é assim, vocês não vão morrer, imagina que vocês vão morrer. E aí entram aquelas afirmações, não, Deus é bom, não vai acontecer nada. De jeito nenhum, não é, vocês não entenderam direito e começa a colocar dúvida, começa a colocar distorção no meio. É certo que não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Sempre a oferta contrária à vontade de Deus vem assim, com uma roupagem de coisa bonita, de coisa boa. Quem não acha que conhecimento é bom? O próprio Deus nos estimula a conhecermos e a continuarmos conhecendo a palavra dele. Conhecimento é algo que nós devemos buscar, mas conhecimento distorcido, da maneira que a serpente trouxe, era um conhecimento não muito bom. Vocês vão conhecer, às vezes vão experimentar, vocês vão vivenciar, vocês vão provar daquilo que até agora vocês não provaram. E ela vem com essa historinha e tal, vocês vão conhecedores do bem e do mal, vão ser parecidos com Deus, vão se tornar que nem Ele, como se pudesse criar ali uma provocação, uma tentação mais forte. A mulher então, vendo que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, porque essa foi a distorção, você vai ter muito entendimento. E Deus havia dito lá atrás, não, olhem, cresçam, multipliquem-se, povoem a terra, conheçam isso que eu estou colocando nas mãos de vocês. A inspiração, o estímulo de Deus fora para conhecer, fora para desbravar, para descobrir aquilo que era a grandiosidade da criação de Deus colocada nas mãos dele. Hoje de manhã, na mensagem colocada na internet, nós ouvimos lá na escola dominical sobre o poder maravilhoso, grandioso, sensacional do Senhor Jesus. E aí vem a serpente e diz, olha, vocês vão provar de coisas sensacionais. E Deus quer que nós provemos de coisas desse tipo, mas não da maneira que a serpente estava oferecendo, na base da desobediência, na base do encurtamento do caminho, na base do atalho, na base da desobediência e da rebeldia contra Deus. A mulher analisou e disse, bom, se Deus colocou aí, é bom para comer. Veja como os raciocínios nos enganam, né? Se Deus colocou no mundo, é bom. E João diz, olha, tudo que há no mundo se classifica em 3 categorias de coisas, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Ou seja, olhar para aquelas coisas que eu não tenho e desejar aquilo, e aquilo mover a sua vida, querer provar daquelas coisas que você não provou ainda, e querer ser aquilo que você não foi ainda, são a motivação das pessoas de se afastarem de Deus. Enfim, e aqui a mesma coisa, era boa para comer, agradável aos olhos, lembra da concupiscência dos olhos, olhava bonito, fruto bonito, Deus não faz nada feio, olha só, estava lá bonito, e desejável para dar entendimento, vou ser grande. A mesma essência das definições de João, na sua primeira carta, estavam já presentes aqui na tentação, lá no Jardim do Éden. Boa para provar, desejável para dar entendimento, boa de se olhar, tudo o que precisava para derrubar aquele casal. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam. Bom, primeiro a Eva comeu e depois deu ao seu marido também, e ele também comeu. E os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus. O problema não está na nudez em si, mas sim na desproteção. Eles viram e descobriram que não estavam mais protegidos, porque agora o pecado tinha entrado, e agora eles eram réus de morte, agora tinha saído a proteção de Deus sobre eles, e eles se sentiram dessa forma desprotegidos, e aí essa desproteção
Espiritual, obviamente, foi para o físico também. Então o problema não é a nudez dentro do casamento, problema nenhum. É para isso que Deus criou o homem e mulher, com atração, com amor um pelo outro, enfim, foi para isso. Mas aí há toda uma confusão feita atrás disso. A verdade é que eles se sentiram desprotegidos porque tinham pecado. E a proteção de Deus, a mão de Deus estava sobre eles, enquanto o pecado não tinha entrado. Por isso essa história é dos males o pior. Por isso essa história é a mais triste já contada ao longo de toda a raça humana. Todas as outras histórias atingem, no caso da que nós estamos vivendo, talvez milhões. No caso de guerras e coisas assim. Mas essa história atingiu todos os bilhões de pessoas que já viveram e ainda vão viver sobre a face da terra. Por isso ela é a história mais triste já contada, já vivida, já vivenciada neste planeta. Perceberam que estavam desprotegidos, procuraram se esconder, coseram algumas roupas, como se aquilo fosse ajudar em alguma coisa, e ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles que estavam habituados a andar com Deus, a conversar com Deus, eles para quem a voz de Deus trazia consolo, descanso, alegria, conforto, a voz de Deus agora passa a trazer medo, temor, desconforto, desassossego. E o Senhor Deus então chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus sabia, mas ele está mostrando para eles, a história iria continuar. O homem não seria fulminado naquele momento, de uma vez por todas. Deus não criaria um outro homem, um outro casal. Deus simplesmente daria continuidade à sua obra redentora da raça humana, iniciada lá atrás. E ele disse: você comeu da árvore que eu disse para não comer. Então o homem disse: a mulher que você me deu, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Este mau hábito continua até hoje. Primeira reação, quando nós somos acusados de alguma coisa, qual é? Procurar outro culpado. Procurar alguém para julgar a culpa. Isso é natural do ser humano e vem daqui, ó. Desde o início, a gente imediatamente procura, preciso achar alguém para jogar a culpa. Então o Senhor disse à mulher: o que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou. Então o Senhor disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Já estava se referindo aqui à própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, que seria como que ferido no calcanhar, algo de leve. Ela acharia que teria obtido a vitória sobre o Senhor. No entanto, diz: olha, este vai ferir a sua cabeça, a cabeça da serpente, ferida pelo próprio Senhor Jesus. Foi promessa de Deus lá no jardim do Éden. Glória a Deus por isso. E a Adão, a mulher disse o seguinte: veja só como a história é triste, porque não foi só ela que sofreu as consequências. Você poderia dizer: bem, mas se ela fez, o que eu tenho a ver com isso, né? Na verdade, nós, raça humana, estamos herdando agora tudo o que foi trazido para dentro da raça por este casal. A mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos da gravidez, com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Quantos problemas de ordem de gênero nós temos hoje em dia?
Quantas situações difíceis, porque simplesmente homem e mulher não entenderam mais os seus papéis. Tudo estaria resolvido. Homem aceitaria perfeitamente o seu papel, mulher aceitaria perfeitamente o seu papel, se não tivesse entrado pecado. Não haveria essa distorção toda que existe entre papéis. Um querendo assumir o papel do outro, um querendo ter a função do outro, um querendo se posicionar no lugar do outro, e vice-versa, e é uma confusão. Simplesmente porque a pior história de todas aconteceu nesse dia. E a partir desse dia, aqueles que não tinham vergonha de andarem juntos, aqueles que não tinham problema nenhum de conviver, passaram agora a não só ter problema, como até concorrerem um com o outro. E quanto mais a história da humanidade avança, mais nós vamos descobrindo os efeitos catastróficos desta queda em todas as áreas da nossa vida. É roubo, é tristeza, é assassinato, é injustiça, é essa confusão de sexualidade da raça humana. Que coisa triste que nós estamos vendo, e é falta de saúde. Também é consequência disso, porque olha só o que Deus disse para Adão, versículo 17. Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra. O problema do planeta Terra não é porque ecologicamente o homem está agindo de uma forma errada. É porque já foi condenada lá atrás, e o homem não sabe e não cuida mais dela direito. Mas ela foi condenada lá pelo próprio Deus. Maldita é a terra. E o ser humano continua levando em frente esse negócio de amaldiçoar mais ainda. Quantos problemas ecológicos teriam sido evitados? Quanto nós poderíamos escolher os alimentos para termos à mesa sem nenhum defeitinho, sem nenhum problema, já pensou? Sem nenhuma partinha dura e coisa desse tipo, mas entrou. Olha só, você comeu, eu ordenei que não comesse. Maldita é a terra por sua causa, em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Quantos problemas trabalhistas nós temos vivenciado, ouvido falar, temos visto, quanto problema, porque disse aqui, olha, vai ser na base do cansaço, vai dar canseira. E aí, o ser humano logo fica procurando outro culpado. É esse governo, é esse regime, é este país. Mas espera um pouquinho, o problema acontece em todos os países, em todos os tipos de regime, em qualquer governo. Mas o ser humano recusa ouvir a pior história de todas, a mais triste de todas, essa que está registrada aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, porque o Senhor disse, olha, por causa disso, você vai em fadigas obter o sustento dela, quando na verdade ela iria brotar e dar, ia ser muito fácil, porque Deus tinha feito daquele jeito. Agora ele diz, bem, agora vai ser com trabalho. E olha só o que ele diz mais aqui. Ela produzirá espinhos, ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Ele não falou que ia produzir vírus, porque ele não sabia o que era. Mas eu vou dizer para você, está aqui. Não tinha. Ela vai produzir espinhos, ervas daninhas, ela vai produzir bactérias, ela vai produzir vírus, ela vai produzir todo tipo de doença, inclusive aquela que vocês, raça humana, vão vivenciar no século 21, no ano de 2019 para frente. Mas não, o problema é o governo do país, o problema é o governo do estado, o problema é o sistema de saúde, o problema são os planos de saúde, o problema são as farmácias, os problemas são os farmacêuticos, são os fabricantes. Não são. Eles não estão sabendo lidar com isso. Por quê? Lá no fundo, cada um quer levar a sua vantagemzinha, não quer perder o seu terreno, não quer perder a sua soberba, a sua posição, porque era para dar conhecimento, não quer perder o seu lugar, e todo mundo tem o seu rei na barriga. Coisa que a Bíblia diz. Por quê? Porque a pior história foi contada neste livro, porque Deus não havia criado a raça humana para passar pelo que ela está passando e ainda vai passar
tanto tempo quanto demore a volta do Senhor Jesus. Que triste. Do suor do rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará, dizendo, olha, não era para acontecer isso, agora você vai voltar para o pó, vai ter morte física. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos, e o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. E os teólogos concordam que este foi o primeiro sacrifício feito sobre a face da terra, representando o sacrifício perfeito que seria feito pelo Senhor Jesus. Este animal que foi morto aqui, para que as peles fossem tiradas, representa exatamente Jesus que seria morto para que nós tivéssemos cobertura espiritual novamente, para que o sangue de Jesus cobrisse a multidão dos nossos pecados. Dos males, o pior é o pecado da raça humana. Quanto mais o tempo passa, mais tentam desviar a atenção da palavra de Deus, da igreja, da pregação do evangelho, porque cada um quer buscar a sua preferência, cada um quer buscar os seus interesses. Se buscássemos todos a Deus, bendita é a nação que confia no Senhor. Se nós confiássemos de verdade, estaremos vivendo de acordo com os ditames, com a palavra de Deus, e as consequências seriam muito fortemente reduzidas, até que Jesus voltasse para resolver a questão da raça humana como um todo. Mas vamos adiante aqui. Davi, quando ele cometeu o adultério, ele começou a sentir no seu corpo mais consequências do pecado por causa disso. E ele diz lá no Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, dando assim uma base para uma doutrina teológica que se chama do pecado original. Na verdade, a Bíblia não usa essa expressão pecado original, mas nem por isso ele não está na Bíblia. O pecado original está na Bíblia sem ser chamado de pecado original. Quando Davi diz, eu nasci em iniquidade, ele quer dizer o seguinte, poxa, mas ele não tinha cometido nenhum pecado no ventre da sua mãe. No entanto, ao nascer, ele já vem em iniquidade, porque é a herança maldita desde aquela maldição dada por Deus lá atrás. O homem recebe isso e não é genética, não vão descobrir no código genético, não vão poder mudar alguma coisa na genética do homem para resolver isso, não vão, porque isso está na espiritualidade do homem. O homem nasce morto. São preservadas as crianças, a salvação, até que elas atinjam a idade da razão, que elas possam desprezar o mal e escolher o bem. Essa é a expressão usada pela Bíblia. Mas a partir daí o homem sofre as consequências desta condenação e ele está morto, declarado morto pelo próprio Deus. Mas graças a Deus também ao salmista Davi, que no mesmo salmo diz lá nos versículos 1 e 2, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi já clamava pela solução, Davi já dizia, tem que haver uma solução. Eu creio em outros salmos e outras composições, ele deixa claro que ele espera pelo seu Redentor, pelo seu Messias, por aquele que viria. Bem, este então era o pecado original, a propensão que nós herdamos para fazer coisas ruins, para cometer o mal. Isto é o que os teólogos chamam de pecado original, consequência da pior história já contada sobre a face da terra. É por isso que as igrejas têm a incumbência mais nobre, melhor, nós que formamos a igreja e que aceitamos o desafio de pregarmos, de falarmos de Jesus, de testemunharmos aonde formos, nós temos a incumbência mais nobre que um ser humano pode ter sobre a face dessa terra, de levar o resgate
ao ser humano, de levar a mensagem de salvação, de levar a mensagem de possibilidade de a pessoa restaurar a sua comunhão com Deus perdida lá no jardim do Éden. Enfim, este era o pecado original. Mas há também o que a Bíblia chama de pecados, que são os pecados cometidos. Em consequência desta propensão que nós herdamos, nós temos tendência a desobedecer a Deus. E isso então é chamado de pecados, pecados cometidos pela pessoa. Mas João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 4, fala deste pecado e diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Lei dada por Deus, lei inspirada por Deus, lei enviada por Deus, não para a salvação do homem, mas para mostrar o problema dele. Por isso a Bíblia diz que Deus encerrou a todos sob a lei, debaixo da lei, porque Jesus teria que ir lá embaixo, e ele era o único que era capaz de retirar as pessoas debaixo desta condenação da lei. Glória a Deus, porque ele veio. Enfim, ele diz aqui: pecado é a transgressão da lei. Quando nós conhecemos o que Deus quer, quando nós sabemos que Ele quer que a gente faça, ou que a gente deixe de fazer, e continuamos praticando o que é contrário à vontade dEle, estamos transgredindo a lei e estamos em pecado, estamos pecando. Que lei? Que lei é essa? Será que eu tenho que conhecer todos aqueles enunciados, todo o Antigo Testamento? Porque alguns acham que não, então se eu conhecer os 10 mandamentos, eu estou resolvido. Isso foi o que aquele jovem rico falou. Lembra daquela história do jovem rico? Que se aproximou de Jesus e perguntou para ele: mestre, o que eu preciso fazer para alcançar ou herdar a vida eterna? E Jesus olhou nos olhos dele. A Bíblia diz que ele, com amor, disse essas palavras: olha, você precisa fazer isso e tal, guardar e tal, etc. E enunciou em breves palavras aquilo que era a lei de Moisés. E o jovem então respondeu: isso tudo eu tenho feito, desde a minha mocidade. E aí Jesus dá uma resposta para ele, mostrando que o problema está no coração. A solução não é o que nós fazemos, é como nós nos esforçamos, é o que deixamos de fazer, o que fazemos, mas é o que nós temos dentro do coração. E Jesus diz para eles: olha, só que você tem uma questão aí. Se você quer realmente ser perfeito, venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois siga-me. Porque lá no seu coração, o tesouro daquele homem estava na sua riqueza. Então, para ele fazer estas coisas da lei, era como se fosse um substituto, e Jesus é o único substituto. Jesus, a Bíblia diz que é o único mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que ele substituiu a nós, indo para a cruz do nosso lugar, pagando o preço no nosso lugar. E quando aquele moço tinha lá no seu coração fazer aquelas coisas para alcançar o favor de Deus, o Senhor diz: não, o problema é que está no seu coração. Essas coisas não podem se tornar só algo de boca para fora, algo feito para mostrar e para dizer, para cumprir, tem que ser algo que brote de um coração totalmente entregue. Que lei então é essa? Já que Jesus falou para eles: não é isso. O próprio Senhor Jesus nos ajuda, resumindo, quando uma vez perguntaram para ele qual era o maior de todos os mandamentos. Lembra dessa ocasião? Ele resume e diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 22, versículo 36 e seguintes. Perguntaram para ele: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Não é um problema a lei? Então perguntam para ele: qual é o grande mandamento? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos, veja só o que ele diz, dependem toda a lei e os profetas. De certa forma, Jesus está fazendo uma simplificação e dizendo: olha,
já que pecado é transgressão da lei, tem 2 mandamentos, que se você se esforçar em cumprir, você cumpre toda a lei. Amar a Deus acima de tudo, acima dos seus próprios interesses, acima da sua própria vida, acima dos seus valores, acima de tudo que você considera como importante para você. E amar o próximo como você mesmo. Olha só, aplique isso à nossa sociedade. Que tipo de sociedade nós teríamos se todos vivessem colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo numa equalidade, olhando para os outros e pensando, todos nós temos os mesmos direitos e deveres. Veja que ele não está dizendo uma confusão, uma distorção que foi feita na história da humanidade. Ele não está dizendo que todos deveriam ter a mesma quantidade de recursos, que todos deveriam ter a mesma saúde, que todos deveriam ter a mesma idade, que todos deveriam morar no mesmo país, na mesma cidade, ter o mesmo tamanho de casa, os mesmos bens. Ele está dizendo que todos deveriam ter o mesmo Deus. Todos deveriam amar a Deus acima de tudo e olharem-se uns para os outros, como seres que estão aguardando a volta de Jesus. Cada um na sua realidade, cada um na sua singularidade, mas cada um e todos vivendo, colocando o Senhor em primeiro lugar na sua vida e procurando desprezar e evitar, não cometer o pecado. Simples assim. Veja como todas essas coisas a gente reclama, a sociedade reclama de coisa. Para com isso, querido. O Salmo 37, sabe o que ele diz? Isso vai acabar mal. Você fica reclamando, olhando para um e outro, fica olhando o que é que um está fazendo, e fica olhando para o ímpio. Para com isso. Isso vai acabar mal. Porque nós somos tentados à semelhança de Eva e de Adão. Nós somos tentados à semelhança deles, quando vêm sugestões, não, arrume um outro culpado, não, isso aí é porque você precisa crescer, você tem direito, não, isso aí é porque você também tem direito de ter aquilo que o outro tem, que ele é mais que você. Isso é uma distorção da visão da igualdade. Isso é uma distorção daquilo que Deus preparou para que nós vivêssemos. Glória a Deus, porque o Senhor explica tão bem. Salmo 32, versículo 10, diz que são muitos os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor vai alcançar a misericórdia. Ímpio, como eu já falei outro dia, não é aquele sujeito que é o pior de todos. Ímpio é simplesmente aquele que não busca servir a Deus, que não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, que não está procurando agradar a Deus, que não está procurando fazer a sua vontade, andar na sua lei, andar na lei do amor, a lei do amor a Deus em primeiro lugar e amor ao próximo. Esse é o ímpio. E ele diz, olha, o ímpio vai sofrer muito. Tem sofrimento na face da terra? Tem. E quantas vezes a gente já ouve pessoas aqui, se Deus existisse não haveria sofrimento na face da terra. Quando Deus lá atrás alertou, olha, não faça, não me desobedeça, não se rebele contra mim, não se revolte contra mim, porque isso vai trazer sofrimento. Muito sofrimento vai ter que curtir o ímpio. Então um versículo usa essa expressão. Enfim, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o alcançará. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, precisam da glória de Deus, estão necessitados de que a glória de Deus entre nas suas vidas, estão destituídos, não têm mais a glória de Deus, todos, Jesus um dia disse, olha, não há justo, nem sequer um. Mas Paulo diz que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, se por um lado a pior história foi contada e vivida pelos primeiros pais da humanidade, por outro lado, a história que conserta tudo foi vivida por um homem chamado Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados. Paulo diz que ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia!
Esta é a história resumida de Jesus. Passou, padeceu, sofreu, pagou, morreu por causa dos nossos pecados. Então ele foi o substituto. Ele substituiu a cada um de nós. E todo aquele que crê, todo aquele que o recebe, todo aquele que se arrepende e declare que o Senhor é o Senhor da sua vida, como falamos semana passada, passa a viver desta misericórdia que alcança, como a gente leu agora há pouco. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado tem um pagamento, porque quem peca, quem é pecador, está trabalhando, trabalha para outro, é escravo do pecado, e ele recebe seu pagamento devido, merecido, a morte. E aí ele diz assim, não que o salário de uma vida boa é a vida eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O dom não é algo que eu faço por merecer. O pecado me faz merecer a morte. Mas o que Jesus fez por mim não há o que eu possa fazer para merecer. É dom, é doação, é dado por Deus. O dom gratuito, mas está só em Jesus, só nele. O sacrifício de Jesus foi suficiente para pagar o pecado de todos, mas é daqueles que se aproximam dele, que o buscam, estes são os que têm o preço pago. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quem peca e acha que vai ficar numa boa se engana. Essa é que é a verdade. Agora, a solução, mas pastor, eu fiz isso, eu cometo, como é que eu faço? Enfim, João resolve essa questão. Quando diz lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 10, ele diz o seguinte: se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso. Ele, Deus, ele, Jesus. E a sua palavra não está em nós. Jesus, filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é, preste atenção, a propiciação. Ele foi propício, ele foi entregue, ele foi o substituto, ele é favorável, ele foi o pagamento pelos nossos pecados. E olha só, não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Esta é outra doutrina bíblica, que é da expiação total. O pagamento de Jesus não paga o preço só de um pequeno grupo, paga o preço para toda a raça humana. Quer dizer que todo mundo tem o direito de chegar lá e receber esse pagamento. Não é para alguns especiais, é para todos. Está aqui escrito, a minha Bíblia mesma que você tem, diz que o sacrifício dele paga os pecados do mundo inteiro. Mas é necessário que nós acheguemos a ele e peçamos perdão. No versículo anterior, João diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor é fiel, ele é tão amoroso, o pagamento dele foi tão completo, que ele não só perdoa por aqueles pecados cometidos, porque nós somos o advogado, se pecarmos, se acontecer, vá para ele. Ele não só perdoa, como ele é capaz de purificar o seu coração e tirar aquela tendência que você herdou, que eu herdei, de ficar o dia inteiro fazendo o que desagrada a Deus, se afastando de Deus. Ele faz com que você possa viver uma vida de acordo com a vontade dele, ainda que não seja isso que vai salvá-lo, porque viver de acordo com a vontade dele foi o propósito dele desde o início. O que nos salva é o nome de um homem, é uma pessoa que foi entregue na cruz no nosso lugar, que
cujo sacrifício foi propiciação pelos pecados do mundo inteiro, graças a Deus, porque nele nós temos a salvação. Aleluia! Para fechar, quando Pedro está pregando para a multidão, o pessoal fica apavorado, porque se descobre numa situação difícil, e para ajudá-los, Pedro então diz o seguinte: arrependam-se e se convertam para serem cancelados os pecados. Já não usa nem a expressão perdoados, mas cancelados. Você que confessou a Jesus como Senhor da sua vida, você que tem procurado andar no caminho do Senhor, talvez aí aos trancos e barrancos, mas está se esforçando, deseja, quer chegar lá, você teve os seus pecados cancelados. O versículo lindo da Bíblia diz que ele cancelou o escrito de dívida que nos era prejudicial, que constava de ordenanças, que era contra nós. Ele encravou aquele escrito de dívida na cruz. Ele pagou o preço por todos os pecados já cometidos, que estão sendo cometidos e ainda vão ser cometidos durante a existência da raça humana nesse planeta. No entanto, aquele que se aproxima dele e que o intitula Senhor de sua vida, este é o que recebe os benefícios da morte vicária, substitutiva de Jesus na cruz por todos nós. É tão simples, é tão fácil, por isso que é pela graça, não sou eu, não é o meu esforço. Por que tanta gente rejeita? Você em casa, por que tanta teimosia? Por que tanto tempo para abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou cansado deste sofrimento, agora que eu sei a razão, agora que eu sei o que eu estou vivendo, eu não quero mais saber que eu estou sendo dominado pela mesma coisa que domina a raça humana inteira. Eu quero ser liberto. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Glória a Deus. Enfim, quero orar com você que está aqui e com você que está em casa, para confessar mais uma vez que Jesus continua sendo e vai continuar sendo o Senhor das nossas vidas. E para si é o seu caso, se você tem algum pecado a ser confessado, ele disse: olha, se alguém cometer um pecado, temos um advogado, vá a ele, confesse e abandone. Davi tinha escrito no outro salmo, disse: olha, confessei-te o meu pecado e não mais ocultei. E diz que voltou a alegria, voltou tudo. Você precisa confessar e abandonar. Este é o arrependimento bíblico. Arrependimento bíblico não é só sentir as consequências, que não devia ter feito isso, é simplesmente dizer: olha, realmente eu não devia ter feito isso, vou me levantar, vou entregar a minha vida nas mãos daquele que é capaz de me fazer andar uma vida nos padrões de Deus. Vou pedir perdão a Ele, mostrando que eu reconheço que foi contrário à vontade dEle, e vou entender que Ele vai me capacitar a andar no seu caminho. É o seu caso? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, nós queremos, ao final deste culto, agradecer-te por tantas maravilhas que Tu já tens feito, e pela clareza de entendimento que a Tua palavra nos dá, de entender, Senhor, que o que está acontecendo não é culpa de um e outro, não é porque nós deixamos de fazer alguma coisa e estamos colhendo o fruto do que nós plantamos, e sim, Senhor, de algo que está neste planeta desde a sua criação, desde que o homem foi colocado aqui. Senhor, nós te agradecemos porque nós pudemos um dia conhecer a Tua palavra, conhecer o Teu amor, e pudemos ser libertos desta maldição. Obrigado, Senhor, porque ainda que soframos as consequências de algumas coisas, talvez os sofrimentos, talvez o trabalho, a dificuldade, nós podemos hoje ter a certeza de que quando o Senhor voltar, vai nos levar para habitar na glória celestial. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é o que nos ensina isto, e obrigado pelo Teu Espírito, que é o que nos convence disso tudo. Hoje, Senhor, estamos renovando a nossa entrega, dizendo-te com gratidão: eis-nos aqui, Senhor, para continuar andando no Teu caminho. É o que nós queremos. Ajuda-nos, independentemente da situação em que nós estamos.
Como falamos aqui, Senhor, não somos iguais entre nós, mas estamos na mesma situação. Senhor, então, em nome de Jesus, que cada um, no momento que está vivendo, com as dificuldades que está tendo, com as facilidades que está vivenciando, que cada um saiba colocar-te sempre em primeiro lugar na sua vida, que saiba cumprir aquele primeiro mandamento e consiga isso pelo poder do teu Espírito, Senhor, de colocar, Senhor, Deus acima de tudo, e que possamos manifestar esse teu amor em nós, à medida que vamos vivendo uns com os outros e trabalhando de maneira a cumprir o Evangelho no nosso dia a dia. Que sejamos nós, Senhor, e estes que estão nos ouvindo, como sementes aonde nós estivermos, que sejamos o sal que a tua palavra nos intitula, que sejamos a luz para este mundo que está tão entrevado, Senhor, que é incapaz de reconhecer que a razão única do sofrimento que a raça humana está passando não é porque Deus está nesse momento querendo fazer a sua vontade, ou porque o diabo está solto, mas é porque lá atrás o homem resolveu desobedecer a Deus, e porque ao longo da história da humanidade o homem resolveu não se voltar para Deus. Eis aqui, Senhor, um povo que te ama, eis aqui um povo que te coloca em primeiro lugar. Ajuda-nos, Senhor, a viver assim, exaltando o teu nome em todo passos que dermos, em todos os dias da nossa vida. Faze em nós a tua vontade e dá-nos esta alegria, este alívio, esta paz dentro de nós, por sabermos que somos o objeto, o alvo do teu amor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu pagamento, pelos nossos pecados. Muito obrigado pela absolvição, pelo cancelamento dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que não volta vazia e que entrou no nosso coração e na nossa mente hoje para produzir os efeitos desejados pelo Senhor. Seja exaltado, Senhor, recebe a glória, a honra e o louvor no nome de Jesus. Amém.